revista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o super difícil Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que é super fácil, Marcelo Vischer Martins. Olha que a minha esposa não vai concordar com você. Quem é fácil, né, Marcelo? Quem que é fácil, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação e tocando en passant no assunto terapia. Eu fiz terapia durante 8 anos e continuo me achando difícil. Imagina só, né, quem nunca passou por isso, né? Mas a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre um post da revista Você RH, muito legal, no Instagram, a gente deixa o link aí embaixo, sobre como lidar com pessoas difíceis. Esse assunto, Marcelo, olha, eu dou treinamento há 25 anos e já me pediram para falar sobre isso umas 300 vezes. Como é difícil isso nas empresas, né? É verdade, é um assunto muito interessante. Porque, primeiro, eu gosto de conversar sobre esse assunto pensando o seguinte, né? Como são maravilhosas as pessoas que são parecidas conosco, né? É verdade. Como é bom conviver com gente que parece com a gente. É verdade, né? é verdade. E a gente Se todo mundo fosse igual a gente, o mundo era perfeito, né? Não tinha guerra, não tinha briga, não tinha nada. Ai, cara, e eu tava, né, minha esposa fez mestrado em saúde mental e toda vez que a gente voltava das nossas aulas à noite, na época nós não tínhamos filho, e a gente sempre batia papo, né? Conversávamos sobre o que cada um viu na sua aula, e eu me lembro que uma vez ela me trouxe uma pesquisa que, quando a gente entra numa sala com 10 pessoas, né? 6 pessoas, é indiferente para elas, se elas gostam ou não gostam da gente. 2 vão gostar da gente independente daquilo que a gente fale ou faça, e 2 não vão gostar da gente independente daquilo que a gente fale ou faça. E aí eu peguei, né, e pensei, né, como um cara de talento carisma, como assim não vão gostar de mim? Como assim? Duvido! Eu duvido, Muito legal. eu vou fazer essa pessoa gostar de mim de tudo quanto é jeito, né? Mas essa não é a realidade, Muito louco, né? A muito verdade louco. é que tem pessoas que não vão gostar da gente, ponto final, né? E, geralmente, essas pessoas que não têm essa predisposição, né, de gostar da gente, a gente chama ela, ou a gente categoriza elas como pessoas difíceis, né? Isso, ótima colocação, porque Não é? a gente fala de pessoas difíceis. O que é uma pessoa difícil, né? Tem um amigo meu que ele diz assim, se a pessoa fosse realmente chata, ela não teria casado, ela não teria irmãos, ela não teria... Quer dizer, ela é chata pra alguém, pra outras pessoas ela não é, né? Eu dou muito treinamento de venda, de atendimento, Marcelo, e é muito legal a gente ver, assim, pessoas, por exemplo, sei lá, vendedores, entenderem esse conceito de que a pessoa não é chata em si, né? Sim. Ela é diferente dos outros, ela tem comportamentos que são diferentes dos seus e tudo mais, e aí a gente categoriza como chato, né? Como difícil, quer dizer. Inclusive, eu bati um papo uma vez com uma pessoa que é especialista em mediação de conflito, né? E aí Boa. ela trouxe uma máxima que eu achei legal, que até quero compartilhar aqui com vocês, né? O nome dela é Priscila Diakov, é uma pessoa incrível para vocês seguirem ela nas redes sociais. Mas ela falou algo que me chamou muita atenção e que eu vira e mexe me pego refletindo sobre isso. Ela disse que mediar conflitos é um processo de civilização, né? Ou civilizatório. Por quê? Porque a gente precisa partir do pressuposto que as pessoas são diferentes da gente em algum grau e que conviver com as diferenças é normal que nós temos como civilização diante de nós. Que legal isso. Putz, que Então, legal. e aí sempre quando eu me deparo em um bate-papo com pessoas que, enfim, acabei de conhecer,
e observo uma diferença inerente em algumas maneiras de pensar, né, eu sempre lembro dessa frase que ela me disse Muito legal. sobre a importância de eu conviver com essa pessoa, mesmo ela pensando, se comportando de forma diferente do que a minha, né. E sabe, Marcelo, eu talvez um pouco pela maturidade, mas também por estudar, e principalmente por estudar essa metodologia de pontos fortes da Gallup, eu comecei a lidar melhor com as diferenças. Eu Uhum. adoro, por exemplo, dizer para as pessoas, né? As pessoas veem lá nos vídeos da Gallup que a probabilidade de você encontrar alguém que tem os mesmos 5 talentos que você na mesma ordem é de 1 em 33 milhões. Mas eu costumo dizer que a probabilidade de encontrar alguém que tem os 10 primeiros é de 60 mil vezes a população da Terra. Não existe pessoas iguais. Então, assim, se a gente está falando de mediar diferenças, a gente está falando que juntou 2 pessoas já é diferença, né? A Uhum. gente que é casado, eu sou casado, você também, a gente vê na relação com a esposa como que é diferente, como que a gente, se você não souber lidar com as diferenças, e principalmente eu acredito que é não achar que você tá certo, ou não achar que só você tá certo, né? Sim. O quanto isso pode ajudar a manter um casamento, ou manter um casamento feliz, pelo menos, de não ter brigas e tudo mais, né? A minha esposa, pra você ter uma ideia, Marcelo, o meu último domínio é construção de relações. Eu tenho os meus 8 últimos talentos, os meus 8 últimos são 7 deles talentos de construção de relacionamento e um Uhum, carisma. Os meus uhum. 8 últimos. A minha esposa, Sério? Eu não sério, diria isso. sério. Olha que loucura. É, você tem um comportamento que pra mim me parece muito carismático, cara. Então, e olha só, e a minha esposa é o oposto. Entre Uau! os 5 primeiros, ela tem acho que 4 de construção de relações e ela tem carisma acho que em oitavo, ou sexto ou oitavo. Então a Uhum. gente vê o mundo completamente de maneiras opostas, né? Sim. Se a gente não entender que não entender isso, não entender que o outro é diferente, pô, só É. vai sair quebra-pau, né? Sabe que eu tô lembrando aqui, né, eu e minha esposa temos alguns talentos no top 5 semelhantes, mas a Paula, por exemplo, ela tem desenvolvimento e eu não tenho desenvolvimento. Eu tenho conexão, né, tenho meus são carisma, conexão, input, positivo e inclusão. A minha esposa, ela tem desenvolvimento, né. Então o meu carisma, que gosta de variedade, de conhecer novas pessoas o tempo todo, né, minha esposa também tem isso, só que a minha esposa tem isso combinado com desenvolvimento, né. Uhum, Então, por exemplo, ela gosta do tempo, da qualidade da relação, né, ela uhum, gosta de uhum, conhecer novas pessoas, ela gosta. Só que quando uma vez que ela conhece, ela quer caminhar na profundidade, uhum. né, com Pra aquela poder pessoa. desenvolver aquele outro, né? Eu não, eu já quero ir para o próximo. Qual que é o próximo, né? E a gente Uhum, começou, eu lembro que no começo do nosso casamento, a gente começou a ter uma discordância aí, né? uhum. Porque ela queria aprofundar naqueles que a gente tinha Aham. acabado de conhecer, e eu queria mais, conhecer novas Olha pessoas. Até só. porque a gente fez uma doideira de ter ido morar nos Estados Unidos. Logo, né, a gente se casou e se mudou para fazer o mestrado. Caraca. Então foi bem desafiador nesse É. sentido. E eu me lembro que eu li o livro do Strength-Based Marriage, sabe? É um livro Uhum, muito uhum. bonitinho que tem à disposição. Excelente recomendação, inclusive. Foi ótimo para a gente poder aperfeiçoar a nossa comunicação e eu entender que ela tem esse aspecto de desenvolvimento, nesse talento de desenvolvimento nela, e ela também entender que eu tenho, por exemplo, carisma e inclusão, né? Que eu gosto de Nossa, colocar todo mundo no meu meio Deus do dessa céu. área. E agora, olha só, eu vou te dar a visão do cônjuge. A minha esposa, a gente estava conversando recentemente, ela um dia estava vendo o relatório dela e ela falou: Nossa, olha, eu não lembrava que eu tinha carisma alto. E ela virou para mim Uhum. e falou: Não, mas eu não me acho carismática. E aí eu tava lembrando de quantas vezes nós brigamos, eu e ela, em festas de confraternização das empresas que ela trabalhava, Aham. porque, imagina só, era a festa, eram os amigos dela. E aí eu ia junto como um agregado. Chegava Certo. lá, o carisma dela queria sair falando com todo mundo. E Uhum. eu não tenho carisma e eu tenho relacionamento, então eu quero que a pessoa fique comigo, É né? Eu quero lógico, que ela fique ali comigo. E aí, sim. nossa, mas isso gerava muitas, muitas discussões, porque quem olha, e até ela também lá atrás, e até um pouco eu também, quem olha isso acha que era ciúme dela, tipo, ciúme Aham. dela conversar com outro homem. Não, era ciúme dela porque, pra mim, o meu relacionamento é assim, ó, eu quero te botar numa caixinha, você é meu.
Você, sabe, Sim, você é meu amigo, eu te boto numa sim. caixinha, não quero que ninguém mexa. E ela, o carisma saía, né? Então a gente tinha muitas desavenças, muitas brigas. Agora imagina você é o oposto, você é o comportamento da minha esposa, né? Exato, quero ampliar a minha rede, né. As minhas festas de aniversário, Rodrigo, nunca tiveram menos de 100 pessoas. Meus pais achavam um absurdo, né, aquele monte de gente chegando. Eu lembro, eles, Que loucura. né, mudaram para um condomínio, e aí tinha que autorizar a entrada das pessoas. Quando era meu aniversário, formava aquela fila de carro para entrar no condomínio, atrapalhando a entrada dos outros, né, das pessoas que residiam lá, inclusive. Que Mas legal. eu sempre tive esse carisma muito alto, né? E a minha esposa, ela, por exemplo, ela tem desenvolvimento e ela tem crença, né? Hum, Então, é muito interessante isso, porque isso leva ela até a ter um lado mais introspectivo e até um lado mais de lidar com as pessoas, com os relacionamentos, de forma processual, sabe? uhum, Eu não, eu quero lidar com os relacionamentos de forma massiva, né, em massa. uhum, E uhum. aí a gente tinha um pouco de dificuldade de relacionamento, principalmente para Caraca. entender o outro, né. Uhum, E isso uhum. pode levar a gente a achar, né, em última instância, que aquela pessoa é uma pessoa difícil, sendo que, Difícil. na verdade, ela tem um pensamento, um sentimento, um comportamento É. diferente dos meus, né. Aí se a gente vai para a empresa, imagina o quanto isso acontece nas empresas, porque é aquela história, né, você passa, às vezes, mais tempo convivendo com os colegas de trabalho do que com a esposa, com os filhos, e uma convivência, não só de mais tempo, mas uma convivência até mais próxima fisicamente, não necessariamente do relacionamento em si, mas de distância física mesmo, quer dizer, Uhum. você fica ali do lado da pessoa, às vezes o dia inteiro, se comunicando, falando, etc. Então, levar essa visão, esse entendimento de que as pessoas não são difíceis, elas são diferentes, né? O Uhum. Caleb tem uma frase que eu amo que é: ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso. Ou seja, só que as pessoas têm talentos de maneiras. De formas diferentes, né? E Sim, aí usam, às vezes, até o mesmo talento de maneira diferente, e isso pode exato. gerar essa visão. Primeira forma de eu lidar com a dificuldade, entre aspas, das pessoas, talvez, seja essa, né, eu conhecer um pouquinho mais, aqui a gente está falando de talento, né, porque a Uhum, gente ama Gallup, mas conhecer um pouquinho mais dos uhum. padrões naturais de Uhum. pensar, sentir e Ótimo, comportar daquela ótimo. pessoa. Eu acho que, conhecer isso já ajuda a descomplicar, né, ou a facilitar, entre É, aspas, é, aquela é. pessoa, Sem ou a sombra de imagem dúvidas. daquela pessoa pra gente, né. Eu tenho falado muito nos meus treinamentos que a gente cresce num mundo maniqueísta, né, um mundo onde Uhum. se um tá certo, o outro tá errado necessariamente. E É. isso, o mundo não é assim. Então, às Uhum. vezes, a gente estava comentando aqui, por exemplo, antes da gravação sobre política, e na política, às vezes, os dois estão certos ou os dois estão errados, os dois lados, e discutindo e quebrando pau. Eu tenho falado muito assim, olha, não é porque você tá certo que o outro obrigatoriamente tá errado. Às vezes o outro também tá Exato. certo. Entender isso, pô, e outra coisa que eu falo muito também em treinamento é mudar o olhar de certeza para curiosidade. Boa. Pô, eu adoro isso, ter input, cara, eu adoro isso. É, o meu input faz isso também. Eu tenho input em quarto e eu adoro assim, não, legal, deixa eu entender, deixa eu olhar para essa pessoa para entendê-la. Eu não tô dizendo que eu sou um Dalai Lama nos Uhum. relacionamentos, mas eu tento hoje, antes de dizer, pô, essa pessoa realmente é difícil, eu tento olhar e falar, pô, deixa eu ver o que que tá gerando essa forma diferente de ver o mundo, tal, né? O que de fato é É, difícil, né. exatamente. Porque você pega assim, ó, tem uma amiga minha que mandou pra mim recentemente uma mensagem. Agora, o post da revista, ele tem uma palavra mágica ali que eu acho que a gente podia conversar um pouco aqui também, que a revista quer convidar a gente a exercitar a tão falada e nem sempre tão praticada empatia. Mas a empatia
ela gera um problema pra gente que trabalha com essa metodologia, porque a revista tá falando da empatia como prática e não da empatia como talento. Aí a Uhum. pessoa pega, por exemplo, pega o meu relatório, empatia é meu último talento. Se eu, de repente, eu tô lendo a matéria, o post, e olhando o meu relatório, eu posso pensar, pô, ferrou. Eu não tenho empatia, então eu tô ferrado nessa relação aí com pessoas difíceis. Qual que é a Uhum. diferença, Marcelo, para quem está ouvindo a gente? Explica um pouquinho aí a diferença entre a empatia como comportamento e a Uhum. empatia como talento da Gallup. E como é que dá para exercer empatia quem não tem o talento empatia? Eu acho que vou aproveitar essa tua fala. Eu estava ouvindo um podcast de noticiário e, na verdade, era uma série Hum, de episódios que explicavam um pouco do contexto político atual, começando lá em 2013, super legal. legal. E um dos episódios, a pessoa ela estava em entrevista falando um pouco do contexto da pandemia do coronavírus. Ela trouxe algo bem interessante para o diálogo, né? Porque, não sei se você se lembra, né, e você que está nos ouvindo também, provavelmente você deve se lembrar, que no momento em que a gente pedia, né, que era pedido pelas autoridades sanitárias para nós, usarmos máscaras, Uhum, praticarmos o distanciamento uhum, social, para a gente, não aglomerar em lugar fechado, etcétera. uhum. Muitas pessoas protestaram isso, né, falavam sobre, nós não estamos sendo respeitados na nossa individualidade, nos nossos direitos. Eu preciso, saber, ou melhor, decidir se eu vou ou não tomar vacina, se eu vou ou não usar máscara, se eu vou ou não aglomerar em lugar fechado. Isso diz respeito aos direitos individuais. E aí a cientista, né, ela disse, enfim, a gente não pode colocar os direitos individuais, né, em detrimento aquilo que são as liberdades individuais, em detrimento da sociabilidade, É, né, do social, do é, coletivo. Existem exatamente. atos sociais que a gente faz que não fala somente sobre mim, mas fala sobre a É, gente preservar, cuidar, né, e dos outros, né? desenvolver a coletividade. Nesse Exatamente. sentido, por que eu estou trazendo isso em questão? Porque uma coisa tem pessoas que são mais naturalmente predispostas a ouvir o outro e a sentir o que o outro sente. Uhum, perfeito. Isso é uma situação. Agora, para ser humano, né? Eu acho que no sentido de, no estrito senso da palavra, a gente precisa É, aprender a conviver com o é, outro, com a opinião do exatamente. outro, com a vontade do outro, com a Uhum, necessidade do outro, né? Para que a gente possa melhorar a nossa, não só convivência, mas como a nossa comunicação, como a nossa é, produtividade e tudo mais. Então, existe essa predisposição comportamental de ouvir o outro, de sentir o outro, né? Que é, eu acho que é mais conectado com o que a Gallup determina como isso. talento. E aí você tem do outro lado uma obrigação de ser humano, de você É, considerar o que o outro tem a é, dizer, para nós mantermos os perfeito. pactos sociais e mantermos Uhum, ou melhor, possibilitarmos a convivência em sociedade, né? perfeito. Então, eu acho que eu vejo muito esse apelo à empatia que é feito até pelo mundo dos recursos Sim, humanos. Quando eu também sou sim. convidado para falar em empresas ou até mesmo servir em empresas, né, com consultorias e coaching, eu vejo muito que os CEOs das pequenas e médias empresas falam sobre o meu colaborador, ele precisa ter empatia, né? E aí a ideia, eu vejo que está por detrás disso, não é empatia, predisposição, comportamental, Isso, é a exatamente. convivência, é saber conviver com as diferenças, é saber, Isso, por exemplo, lidar com a pessoa, entre aspas, difícil. exatamente, exatamente. Não, e que pode ser feito, para gente que é do mundo dos talentos da Gallup, a gente pode aprender a conviver com pessoas difíceis com outros talentos que não sejam empatia, Isso, né? Diga-se de perfeito,
né, Perfeito. Rodrigo? Você sabe que quando eu fiz a minha certificação lá em Omaha, eu conto, acho que talvez eu Ah, tenha você é contado isso umas. chique, né, cara? Ah, Fala super sério, chique, você super é chique. chique, cara. Quando eu já devo ter contado isso umas 2 ou 3 vezes aqui. Eu fui fazer uma sessão lá no meio do treinamento, né? A gente faz algumas Aham. sessões, tal, entre a gente. E a primeira sessão que eu fui fazer, eu caí com uma americana lá. A gente fez a sessão, eu e ela, e eu fui o coach, ela foi a coachee. E aí, Uhum. quando terminou a sessão, o professor lá, o Jeremy Pietrocini, virou pra gente e falou assim: e aí, o que vocês acharam, né? E virou pra mim e falou: qual foi sua maior dificuldade como coach? E Uhum. eu falei: olha, a minha maior dificuldade foi prestar atenção no que ela estava dizendo. E aí eu peguei e fiz um comentário que hoje eu entendo que não tem nada a ver, mas no momento eu estava aprendendo e tal, né? Eu falei: porque eu tenho empatia como último talento. E aí a americana virou e falou assim pra mim: pode fazer o relatório de novo então, porque teu relatório deve estar errado. Porque eu nunca fui tão bem ouvida na minha vida. Uau. E aí o Jeremy virou e falou: Rodrigo, e qual talento você acha que usou para ouvir? E aí eu Uhum. dei alguma resposta lá que não lembro, mas hoje, olhando em retrospectiva, eu tenho certeza que foi meu significância. O que Uau. acontece? Eu uso muito meu significância para ouvir porque eu quero ser importante para o Marcelo, e para eu ser Uhum. importante para o Marcelo, eu preciso ouvir o Marcelo, eu preciso Claro. entender como que o Marcelo vê o mundo. Para quem tá de fora, isso soa como uma empatia. E Sim. né? É empatia Uhum. comportamental. Então é isso que o Claro. Marcelo tá falando, né? Quer dizer, eu posso usar, no meu caso, significância para gerar esse comportamento de compreensão do outro, de Uhum. entendimento, de aceitação até do outro. Uso Uhum. muito o input, que você mesmo comentou agora há pouco, pô, essa curiosidade, né, que o input traz. Eu uso muito o input quando eu vou interagir com pessoas que eu não conheço, e aí Sim. eu fico, pô, eu quero entender essa pessoa, eu quero saber como ela é, então eu uso muito. Ou seja, são talentos distintos Sim. emulando o comportamento empatia, o comportamento chamado de empatia no mundo real, que não tem nada a ver com o talento empatia, né? Então, muito, Exato. muito legal isso. E aí, quem tá ouvindo a gente, já é legal também comentar aí embaixo qual talento você usa para gerar empatia. Ó, uma pergunta legal, hein? Qual talento você que tá ouvindo a gente usa para demonstrar empatia para os outros? Eu me lembro que no meu treinamento, né, na minha certificação, em 2016, alguém falou, não me lembro quem exatamente, falou sobre os talentos serem abordagens para a gente alcançar certos Hum. objetivos, né? Então, enquanto, por exemplo, usa a influência, né, a construção de relacionamentos, né, outras pessoas usam mais o pensamento estratégico, né? Uhum. Usam mais dados do que né, dados e números mais do que intuição e Uhum. também em pessoas e por aí vai. Então eu acho que quando a gente está falando desse ambiente corporativo e até querendo pensar numa comunicação mais assertiva, é importante a gente usar os nossos talentos, né, como uma abordagens para a gente alcançar aquilo, né? Mas não Uhum. Exatamente. desenvolveu empatia na gente, né? É. Até porque a gente aprende na Gallup que desenvolver um talento que você não tem não é produtivo, né? É Não, por aí. produtivo você focar no que você tem. Vamos dar uma Exato. olhada nas sugestões que a revista Você RH dá e a gente Aham, tentar conectar isso com a nossa visão de talentos. claro. A primeira sugestão é que se reflita o que de pior pode acontecer numa eventual conversa, quando você vai falar com alguém, né? E eu tenho abordado muito em treinamentos, quando eu falo de comunicação, eu tenho abordado muito sobre conversas difíceis, comunicação não violenta, e uma das coisas que eu costumo dizer nos treinamentos, principalmente quando eu falo de conversas difíceis, é para a pessoa refletir sobre o que é pior, o que essa conversa pode gerar ou o ato de não conversar e deixar um monstrinho ir surgindo ali, né, e crescendo ali, né. Eu, outro dia, desenvolvendo um projeto dentro de uma escola pública de periferia aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é onde eu estou, Rodrigo, eu fui em uma das aulas do projeto Laboratório de Carreiras que a gente ofereceu para os alunos do ensino médio, né? Eu fui falar sobre comunicação assertiva e foi muito interessante porque aconteceu um exemplo prático ali, né? Uma menina, enfim, que eu já tinha observado ao longo das aulas, né? Que ela era o sétimo encontro. Já tinha Uhum. observado que em algum momento, né? Aquela aluna ali, ela iria
enfim, se expressar. Uhum, Aí uhum. ela começou, ela disse que a minha aula era tediosa, né, ela disse que minha aula era ela preferia o professor da disciplina, né, de projeto Aham. que era a minha, ela falou isso com, um tom elevado da voz, né. Eu recebi aquilo, né, de uma forma bom, o meu carisma interpretou aquilo do tipo como uma rejeição, né, É. e aí eu já eu tendi a dar uma desestabilizada no momento. E aí, né, o meu conexão, não, tudo acontece por um propósito, tenta achar um ponto em comum. O meu input já trouxe as informações que eu levantei ao Que longo legal. das sessões sobre ela. O meu positivo falou assim, não, tem um lado bom nisso tudo. E o meu inclusão falou assim, não, calma, vamos trazer Vamos essa trazer ela. do tipo, tudo isso Que legal. acontecendo no mesmo momento. Ela, enfim, a menina, eu falei para ela, bom, vamos lá. Se a minha aula é um tédio, na sua opinião, e o tema da aula hoje é comunicação assertiva, como é que você poderia comunicar que a minha aula é um tédio de uma forma que você não só levasse em consideração a sua agenda, as suas necessidades, as suas, né, e os seus desejos, mas como você também levasse em consideração as minhas necessidades e os meus desejos. Caraca, que aula. Muito legal. E aí, cara, ela estava irritada, provavelmente não era comigo, deveria ter acontecido alguma coisa no dia dela para deixá-la daquela forma, ela pediu para sair. Só que nesse momento a classe ficou comigo, né? Exatamente. A classe falou: "Não, não, espera lá, a gente ama a sua aula, a gente agradece por você estar aqui e a gente quer conversar sobre esse tema aí, É. né?" E quando a gente fala em coaching, essa menina levou isso pra casa. Ela vai refletir sobre isso. Isso vai mudar alguma coisa, vai nascer alguma coisa dentro dela, né? Com certeza. Mas a classe ficou comigo, e aí eles foram desenvolvendo, primeiro, a consciência de que problemas difíceis ou pessoas difíceis que têm problemas que são considerados difíceis, né, que têm questões É. sensíveis, elas não devem ser colocadas para debaixo do tapete. Ótimo, Mas, pelo ótimo. contrário, essas questões devem ser colocadas à tona, mas não de forma agressiva ou evidenciando um comportamento passive-aggressive, né? É Exatamente. passivo-agressivo. Não, a gente deve conversar sobre isso, a gente deve falar sobre isso. Então, por exemplo, e aí a gente, com a classe, a gente criou um esqueminha bem interessante. Por exemplo, ó, primeiro eu abordo, eu falei, como que a gente cria um rapport, uma conexão? Não, se a gente falar alguma coisa boa que aquela pessoa faz. Eu falei, imagina só se essa aluna tivesse falado para mim, Marcelo, primeiro eu quero agradecer a sua predisposição de estar aqui, sabe? Eu adoro a dinâmica, ou ela trazer alguma coisa que ela realmente É, gosta, né? é. Porém, cara, quando a gente tem essa primeira parte da aula que ela é teórica, isso me deixa mais enfadada. Será que Eu teria tenho dificuldade para lidar com isso. Pode trazer para si também, né, Marcelo? Eu tenho uma dificuldade de me pronto, concentrar, de me pronto. animar, né? Só que a gente aqui no Brasil, a gente acha que, não sei, eu percebo isso nas diferentes redes de relacionamento que eu estou inserido com diferentes pessoas, que as pessoas têm dificuldades de falar temas sensíveis. Aí Sim, eu prefiro criar o monstro que você falou, aquele isso. monstrinho, prefiro criar aquele Frankenstein do que address a situação, né? Do que ir É, lá e falar, não, exatamente. vamos resolver isso daqui, né? E você sabe que isso conecta com o segundo item ali que a revista coloca, que é que opiniões, riscos e emoções estão em jogo. Porque tem dois pontos da história que você contou que eu queria trazer aqui. O primeiro é, você teve um comportamento maravilhoso que tem a ver, Marcelo, na minha opinião, com o fato de você ser uma pessoa que não é egocentrada. Você é uma Uhum, pessoa super maleável, flexível, fácil de lidar. Porque uma pessoa que tem um ego, um problema de ego, uma pessoa muito egocentrada, quando a menina fala isso, ela não entende que é uma crítica à aula, ela entende que é uma crítica a ela. Eu, nos treinamentos, no passado, faz 25 anos que eu dou treinamento. Então imagina, eu tô com 44, eu comecei a dar treinamento com 19 anos. Então é óbvio que lá no começo, quando alguém falava assim, ai, tô odiando o treinamento, eventualmente, eu uhum. entendia como
como estou odiando você. Uau. E isso para mim era muito. Imagina meu significância, o que acontecia com ele. Hoje, se eventualmente eu ouvir isso, graças a Deus não tenho ouvido, mas se eventualmente eu ouvir isso, eu vou traduzir como: tá, você é legal, você é bom, você tem provas de 25 anos de que você é bom, mas aqui nesse treinamento tem alguma coisa que não tá legal ou que não tá satisfazendo aquela pessoa. E aí gera essa capacidade que você teve de, em vez de reagir à pessoa, né, de dizer, você também é tediosa, virar e falar, tá, legal, então vamos ver o que a gente pode aprender com isso. E o outro lado, Marcelo, eu tenho um store meu no meu Instagram, antigo, que eu falo sobre as batalhas que as pessoas estão vivendo e a gente não sabe. Essa menina, a gente não sabe que batalhas ela tá vivendo. Sim, Óbvio que ela também não sabe quais batalhas você tá vivendo. Mas a exatamente. gente que tá ali na posição de professor, ou de coach, ou de líder, a gente tem o papel de, né, uma vez eu tive numa empresa que eu trabalho, uma discussão com uma colega de trabalho, um dos donos foi me chamar a atenção. E eu virei e falei pra ele alguma coisa do tipo, sabe aquela coisa infantil do tipo, mas ela também faz isso. Sim. E ele virou pra mim e falou assim, mas dela eu não espero um comportamento diferente. De você eu espero. Uau. Porque ela era uma menina, novinha, começando Sim. na empresa, eu já um cara mais velho e dando treinamento e não sei o quê. Falou, não, de você eu espero um comportamento diferente. Então, a gente olha numa situação dessa, quando a gente, não só essa, né, mas que a gente tá falando aqui de lidar com pessoas, entre aspas, difíceis, às vezes a pessoa é difícil com você, porque ela tá vivendo uma batalha fora dali que você não faz ideia. Tá, Rodrigo, mas eu também posso estar, e ela não tinha também que lidar comigo? Tá, mas dela eu não espero nada diferente. De você eu espero. Que emoções estão envolvidas ali, né? Então, eu acho que a empatia tem um pouco disso também, de você considerar que o outro talvez esteja num momento difícil, talvez esteja sofrendo por alguma coisa. A Gallup aponta que no Brasil, 60% dos trabalhadores estão sofrendo de alguma doença emocional. Esse cara pode estar sofrendo de alguma doença emocional. Quantas outras pessoas em volta podem estar em situações difíceis e você pode ser a mão que vai salvar essa pessoa ou a mão que vai empurrar mais ela no buraco? Escolha sua. Então, pensar nas emoções que estão em jogo, óbvio, considerar as suas também. Tem uma coisa também que eu costumo dizer, Marcelo, que uma falha que nós temos como pais no Brasil, eu não sei fora, mas no Brasil com certeza, é não ajudar os nossos filhos a nomear as emoções que eles estão sentindo. Muito bom isso, Né? Rodrigo. Muito E bom. a minha esposa trabalha com arte e educação. E ela Uhum. tem lá um livrinho que chama Emocionário. É famoso pra caramba também esse livro. Que Sim. ajuda a criança a nomear, o que eu tô sentindo é isso, isso, isso. Então o nome é isso aqui. Né? Ou seja, a gente também, nós precisamos também aprender a lidar com as nossas emoções, o que eu tô sentindo, né? Essa situação me fez refletir, e tem tudo a ver com esse bate-papo, que é a história do antropocentrismo, né? Então, eu vejo que a sociedade, ela caminhou para um antropocentrismo muito grande. Ou seja, Uhum. o ser humano está no centro de tudo, e quando ele está no centro de tudo, inclusive os seus pensamentos e sentimentos, a sua mente, ela é elevada a uma categoria divina e assim inquestionável. Então, quando eu Ótimo. questiono o outro, quando eu confronto o outro, ou eu entro em conflito de argumentação, né, com o outro, eu acabo que tendo um problema, porque se torna algo muitas vezes até É, irracional, é, né? Você tá E tirando aí o chão da pessoa às vezes, né? exato, e aí a gente gera esse tipo de comportamento reativo, né, que pode prejudicar uma coletividade como um todo. Então a gente precisa aprender veja, eu não estou no centro de tudo, né, eu preciso aprender a conviver com pessoas diferentes, então, e tá tudo bem, né, está tudo Sai do seu bem. umbigo, né? Sai do seu umbigo, né? São 12 dicas, a gente pegou as duas primeiras, e olha só quanta coisa legal a gente falou, né? Então, Verdade. eu queria dar uma sugestão para quem está nos ouvindo, que dê uma olhada nas outras 10 sugestões lá e reflita um pouco sobre cada uma delas. Não é só ler. A ideia não é apenas ler, é ler e refletir um pouco, pensar como é Sim. que isso pode ser usado na sua vida. Mas, para a gente poder encerrar o nosso episódio, Marcelo, eu queria que você desse uma dica para quem está ouvindo a gente sobre como lidar com pessoas difíceis, entre aspas, usando a metodologia da Gallup. Pessoal, eu acho que em primeiro lugar, conheça os seus talentos. Quais são
os seus talentos? Quais são os seus padrões naturais de pensar, sentir e comportar? Conhecer não é saber o nome do tema de talento. Conhecer é você entender as nuances, os detalhes. Conhecer é você lidar com aquele conteúdo de forma aplicável na sua vida cotidiana. Então, a minha primeira dica é: conheça. Não há conhecimento, educação sem envolvimento. Se Boa. envolva com esse conteúdo, principalmente os seus top 5. Ok? E aí, pensando nos seus top 5, nas combinações, eu amo, Rodrigo, Uhum. combinações de Muito farinha. legal. Para mim, eu acho que o segredo tá ali, na combinação. Também Se acho. você pensar como é que aquela combinação ou aquele tema de talento dentro dos seus top 5 vão contribuir para uma melhor socialização sua com o próximo. Então, veja, Excelente. como é que, por exemplo, o meu carisma melhora a minha socialização com o próximo, levando em consideração que o próximo é uma pessoa diferente, ok? Perfeito. Como é, ou falando com termos mais técnicos, como é que o meu tema de talento, ou a minha combinação de temas de talento podem me ajudar a mediar conflitos, em que Excelente. haja uma relação ganha-ganha entre as Uhum. partes. Eu acho que quando a gente pensa nesse como, não é nem porquê, como ou o que eu posso fazer Perfeito. baseado nos meus temas de talentos, nos meus top 5, que podem contribuir com a minha socialização, né, num mundo tão complexo de muitas diferenças. Então, eu partiria desse pressuposto, daria isso como dica. E se eu pudesse dar uma segunda Claro. dica, eu faria o seguinte: conversa com as pessoas e peça follow-ups para as pessoas sobre Ótimo. como é que você está agindo no que tange a esse tema. Aquela coisa de accountability que a gente não gosta. Uhum. Aqui no Uhum. Brasil, a gente não gosta. Para você falar sobre um assunto, você tem que ser perfeito naquilo, né? A gente É. não tem dificuldade de lidar aqui, a gente está num processo de É. desenvolvimento, né? É. Não, gente, você não. Por mais que você domine um determinado assunto, você tem mais o que aprender, né? Mais coisas para aprender sobre aquilo. Então, peça por follow-up, feedback, né? Para pessoas que verdadeiramente você tem relacionamentos, enfim, reais, né? Com aquela pessoa, e peça a ela que te dê esses follow-ups e feedbacks para você, inclusive, promover essa prestação de contas, esse accountability, Perfeito. né? E aí sim, Perfeito. você se desenvolvendo aí como um ser social e mais compreensivo em relação às diferenças. Então essas são Muito as legal. Muito legal. Eu vou deixar uma dica rápida, bem simples. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. Então, se alguém pra você é difícil, se pergunta o que existe em mim que tá fazendo eu achar essa pessoa difícil. Geralmente é algo em você que tá fazendo você achar essa pessoa difícil. Quem tiver mais dicas aí de como lidar com pessoas difíceis e quiser compartilhar com a gente, manda aí embaixo na caixinha de perguntas e respostas ou aí nos comentários. Vai ser um prazer a gente trazer aqui, quem sabe num episódio 2 de como lidar com pessoas difíceis, tem muita coisa pra falar. Marcelo, obrigado pela companhia. Bom, foi E ótimo. pra quem tá nos ouvindo aí, não esquece de assinar o podcast, de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar isso. Olha que legal, manda pra aquela pessoa bem difícil esse episódio, né? Olha, tem uma coisa legal aqui pra você ver, quem sabe ajuda ela a se tornar menos difícil. E a gente se vê na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, pra mais um episódio desse podcast que te ajuda a ser menos difícil. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.